Pessoal, a honra é nossa. A gente já teve a oportunidade no ano passado, né? No caso, eu, quando fui lá pro Maranhão junto com o Thiago. Sim, ele não me levou, né? A Malu não foi junto. E eu só fiquei sabendo, na verdade, quando ele chegou em casa, né? Que ele tinha visto até os lençóis maranhenses. Eu falei, que legal! Você ficou sabendo antes. Porque lá pra conhecer, a gente foi andar de helicóptero. Eu e o Thiago. A gente até brinca disso hoje aqui, né? Porque na época a gente era uns 80% da empresa. Os dois no helicóptero. Se desse um problema, o Grupo Primo já não seria um exemplo de governança. Exatamente. Né? Aí, pro pessoal do Bitcoin aí, pra vocês saberem, Bruno me ligou e falou, amor, a senha está em tal lugar, tal lugar, tal lugar. Eu, que porra é essa, né? O que tá acontecendo? Desculpa. Aí ele, não, é que a gente vai andar de helicóptero e a gente não costuma andar de helicóptero, nem eu, nem o Bruno, porque... vai saber o que pode acontecer, mas deu tudo certo e você teve uma ótima experiência. Estamos aqui, testamos a questão da sucessão do Bitcoin também, vimos que daria certo, tudo certo. E conhecemos a história do Grupo Mateus. E para começar, acho que é interessante abordar os big numbers do grupo hoje. Quem está investindo em bolsa provavelmente já conhece, né, acompanhou um pouco da trajetória da empresa, depois do IPO, mas o que vocês podem passar para o pessoal que não tem nem noção do que é o Grupo Mateus? Porque muita gente que mora principalmente no sul, sudeste do Brasil, não costuma ir lá para a região nordeste, não está mais presente, não conhece a história do grupo. Então, o que a gente tem de números grandes assim para poder falar para o pessoal? É legal impactar antes para a galera ficar mais retida, entendeu? A gente é uma empresa de varejo. Na verdade, a gente é uma empresa de logística que, por acaso, tem varejo, né? Esse é o nosso lema, que foi a nossa necessidade lá atrás. Mas é uma empresa que começou com uma mercearia de 50 metros quadrados e hoje a gente pode dizer que tem, assim, orgulho de falar, estar nos estados mais distantes, né? E chegarmos aí a quase todos os estados do Nordeste, um do Norte, que é o Pará, e quase todos do Nordeste, menos o Rio Grande do Norte, que a gente não tem ainda. Uma empresa que começou com um faturamento muito pequeno e tivemos aí a honra de alcançar mais de 30 bilhões de faturamento em 2023. Como você já falou, uma empresa de mais de 58 mil funcionários, né? E atuando em quase todos os estados do Nordeste. Para nós é uma honra, para a gente que é nordestino que está lá naquela região, uma região que muitos anos atrás tinha uma dificuldade muito grande de transporte, de logística, mas graças a Deus a gente está conseguindo conquistar a cada dia um pouco desse espaço e um passo de cada vez, e isso é muito importante pelo aprendizado. Você fala alguma coisa aí, Túlio? Também fica à vontade. Não, só completar, né? Além dos 30 bi de faturamento, já que a gente está falando aqui de big numbers, né? O ano passado foi um ano de um EBITDA de 2 bi, né? E um lucro líquido na casa de 1 bi 200, né? Então, o que chama muita atenção, né, é o tamanho da companhia, a trajetória de aceleração do grupo e um nível de alavancagem de dívida muito baixo. A companhia fechou ano passado com 0,3 vezes EBITDA. Né? Então, um crescimento essencialmente gerado aí por geração de caixa própria e, obviamente, um IPO no meio do caminho. O IPO foi em que ano? 2020. 2020. Durante o ano da pandemia. Eu lembro que foi na hora do IPO que eu ouvi falar da história de vocês. Eu falei, caramba, alguém tem uma empresa desse tamanho, eu nunca ouvi falar. Nunca ouviu falar, exatamente. Eu achei isso, assim, surpreendente. E aí, quando eu fui no Maranhão e conversei com o senhor, você contou a história, né? Como é que era, e que até evitava vir no Sudeste, assim, para o pessoal não descobrir muito como é que era. Então, se quiser compartilhar essa história... A gente passava meio que despercebido, né? Mas muito bom, essa história de abrir capital, ela começou... Lá em 2018, teve uma época, Bruno, que a gente foi fazer o nosso projeto de expansão de 2019 e ali em 2018, chegamos no final do ano, a gente chegou numa conclusão que a gente precisava na época de buscar um dinheiro no mercado financeiro para completar a nossa expansão de 2019. E aí a gente estava com o CRI praticamente aprovado ali no Banco Itaú e de repente o nosso gerente financeiro, em conversa com outros bancos, chegou lá na nossa sede, o pessoal da XP dizendo, não, é importante que vocês façam aí uma debênture financeira no mercado aberto e que vocês vão para o mercado captar esse dinheiro para vocês se tornar mais conhecido, porque o banco, ele encartera e vocês não são conhecidos. Eu falei, mas a gente já é conhecido no segmento dos fornecedores, para nós é o que importa. Eu não tinha noção do tamanho desse mercado e da necessidade desse mercado.
E aí eu fiquei preocupado na época, Bruno, porque eu fiquei com medo de atrasar o financiamento. E eu falava, rapaz, mas esse negócio vai demorar demais. Aí ele foi me explicar, o pessoal da XP foi me explicar tudo, como é que ia funcionar isso. E eu falei, então vamos, né? Aí resolvemos entrar nesse negócio e quando, dentro do que você está falando, que a gente não era conhecido, aí eu comecei a fazer roadshow em São Paulo e visitar vários fundos, né? Mostrando a empresa e eu lembro que a XP fez algumas reuniões em hotéis e trazia 10, 15 pessoas. E para mim aquele era um negócio muito novo e interessante. No primeiro momento eu ficava assim meio assustado, né? Mas eu percebi que tinha muita gente, de fato, Bruno, que não conhecia a gente no mercado financeiro, né? E para mim foi uma grata surpresa porque a gente conseguiu realmente fazer. E a partir daí a gente ficou conhecido. E quando nós fomos fechar o livro e a gente realmente capturou aquele total daquele recurso para fazer o nosso plano, e foi quando fui fechar esse livro dessa debênture financeira no mercado aberto, que o pessoal da XP disse, não, rapaz, eu acho que com o teu modelo de negócio está lá, tu está sozinho, se você quiser abrir capital, eu acho que vale a pena. Eu falei, rapaz, isso é um negócio muito difícil, eu não acredito nisso não. Mas aí foi um grande passo e aí a gente passou a ser muito conhecido. E de fato eu tinha muito receio, né? Porque a gente sabe que a competição nacional e das multinacionais é muito grande. Eu era muito temeroso e sempre me preocupei com a concorrência. Eu tenho que crescer, eu tenho que ter volume para suportar uma guerra, uma competição mais acirrada, né? Mas aí teve um lado bom, que eu passei a ser conhecido, a maioria dos fundos passaram a nos visitar e participar de inauguração de loja e olhar o nosso modelo, e muita gente não acreditava no nosso modelo de negócio, que era atacarejo com serviço. A gente teve que explicar muito, que a gente tinha ali uma DRE por setor e que fazia sentido aquele serviço porque ele tinha vida própria, era como se fosse ali uma loja dentro da outra loja. E a partir disso, os investidores, o mercado financeiro começou a realmente nos conhecer, a entender o nosso modelo de negócio. É um baita modelo, a gente vê pelos números, porque a ação no passado subiu 60%. Caramba. E se a gente pega aqui o CAGR, né, o Compound Annual Growth Rate, ou seja, a taxa de crescimento composto anual do lucro dos últimos 5 anos está em 48,33%. É um crescimento muito forte. De lucro. Em um setor que os investidores da Bolsa, eles sempre olham assim meio desconfiados, porque varejo no Brasil é complicado. Então, vocês têm uma margem bem mais alta que a concorrência também. Então, é muito interessante a história. E agora, voltando para o começo, porque o Grupo Mateus foi fundado quando? Aliás, né, antes de ser o grupo, como é que o senhor estava fazendo, ganhando a vida? Porque aqui na biografia a gente falou que você foi ex-garimpeiro, engraxate. Eu já contei essa história algumas vezes, mas sempre que eu conto ela, Bruno, para mim é muito importante porque eu faço uma viagem no tempo, né? E igual a minha história, tem muitas no Brasil e principalmente no Nordeste, de muita dificuldade, né?